Tô de folga, não sei que horas eu consegui postar esse resto aqui. Foi comunicado que eu tenho uma folga inteira. Uma aluna vai ficar uma semana parada, eu liberei logo, tá fazendo um monte de exame. Dinheiro que faz diferença, que eu deveria estar recebendo, que não fez hoje, não vai poder amanhã, tem um monte de exame pra fazer, tem queimação no urina, então isso aqui é tchau. Semana que vem a gente tá junto, eu tô durando trabalho, não vou parar não, tá bom. Resolver esses exames, não vou atender ninguém 4 vezes, né? Deixei 3 vezes, terça e quinta e segunda. Né? Quarta é o dia da folga, faz 2 vezes, você consegue fazer unha depois, logo em seguida, menos roupa, menos deslocamento, tomar banho antes, vem em casa, atende 2, vai, bota a sandalinha na bolsa, né? Tudo que eu puder, menos roupa na rua, menos banho desnecessário, menos não sei o que, pedindo aula. Também tá meio demais, o tanto que eu já pedi, tô esperando resultados, realmente vai ser feita minha unha amanhã. Tem muito disso. Alguns estrelados que não existe mais, que no final das contas amanhã mesmo eu limpo a unha. Tô esperando resposta, escrevi 3 vezes, já dei a opção de ser uma pessoa fixa, do que são meus horários. Pelo visto nem teria tanto horário assim, é trocar a mulher para me colocar. Essa comercialidade, o que vira você demorar 50 mil anos para botar o preço lá em cima, nem entregar o trabalho é o que funciona. É o que funciona. Você propor resoluções, resolver para otimizar a pessoa, anotar num papel manual, não levam nem em consideração digitado e o que virou digitar. Então estava colocando aqui o que são condições que são nos passadas, né? Hoje eu cheguei eu tentando aqui com o negócio da dieta que falando, né? Eu tomei o shake cedo. A gente já falou, você consegue comprar shake mais barato, eu lembro que. Chegou minha patroninha. Aí que é umas coisas que joga meio ali. Quando eu tiver, não sei quando, pensando em colocar a cinta, eu tenho que dar uma lavada nela de novo, que ela tá ali. O que é aquilo, né? Eu falei com a minha irmã, compra assim um cappuccino pra mim. Eu peguei, aí cheguei com uma fome, já tava com uma fome enorme. Já começando o segundo horário, muita fome, vim em casa, não deu tempo, fui pra lá, tava igual que eu já chamando pra gravar essas coisas que vão entrar aí. Chegou a cadeira, senti um pouco assim, né? Fico meio bruta com esses tênis. Não sei se deveria ter comprado, mas ficaria muito pouco sem outros tênis. É um conforto, né? Tênis pra esteira. Ainda vou pegar outro que a Gessara vai trazer. Acho que ela vai comprar os 4 cappuccinos que eu pedi, R$ 100 de cappuccino pra mim. Aí eu até tô te devendo mais uma folga, pode ficar em casa. É, tá bom. Então amanhã, aí o que eu vou tentar tomar um banho e fazer uma esteira agora. E amanhã atender as duas, atender a Luciana, atender a Dona Jane na casa dela e fazer esteira. Eu já falei com ela, ó, e tipo assim, fazer comida pra mim sozinha. Seria tudo de bom se eu tivesse um espacinho maior, pelo menos um freezer ou uma geladeira. Seria tudo de bom, um freezer atolado de frango, de polpa de fruta, de açaí quando for tempo de açaí, ter esse conforto. Seria ótimo uma casa com todas as coisas que eu gosto de comer. E que eu falar, ele queria até a patente disso, o modo de dizer, né? Isso aqui seria o palititas, isso ali seria o do sorvete, isso aí seria bom. E as receitas e as facilidades do que é possível fazer aqui, eu fiz um pouquinho de arroz assim, poderia ter feito menos ainda, fiz al dente, que é aquele urbano, não sei se foi arborizado, que foi comprado. A mulher falou, comprou cara aqui, tá, o bichinho, não sei o que lá, que reclamou. E aqui o que não tinha o integral totalmente, quanto tempo que eu que é no máximo caber 2 quilos de arroz ali, repor e também comprar em tal lugar. Comprar aí, o que seria o frango, reserva de frango, custo-benefício de ter uma reserva de frango, computar as coisas, conseguir de fato fazer dieta, não sentir que está comendo muito, mas não sentir que está passando fome, cair mesmo nos temperos, preciso sempre de limão, ter um mingauzinho de aveia, quer dizer, preciso de uma coisa que armazena mais frango, aí botei um frango na geladeira, degelou um pouco, subiu, troquei com o de cima, minha irmã quer trazer 3 quilos que era para estar aqui, né? Não cabe. Aí o que seria? Você bota na airfryer um pouquinho, usei os temperinhos, deixei assim, ficou uma coisa maravilhosa. 10 minutos, pega um pouquinho do arroz, no finalzinho, joga em cima ali, faz uma marmitinha. O que é pagar para os outros, o que é somar mais dinheiro para poder pagar. E pô, e veio um prato de comida na minha mão impecável, ela colocou, falou assim, eu vou fazer só uma vez na semana. Você não quer uma comidinha? Veio uma taioba maravilhosa, deve ter sido uns 150 gramas de frango. Meu omelete é feito com 3 ovos, é com ovo caipírico e deixa 2 gemas. Muito super seco, sem óleo, o arroz, feijão, uma quantidade que eu estava com fome para comer. Tem noção, cheguei com tanta fome que eu peguei, botei ele na airfryer. Uma quantidade de frango temperadinho, nos 15 minutos ficou de outro mundo de bom. Já comi um bocado antes e
comi o prato de comida todo e ainda quis tomar suco de limão. Senti necessidade de suco de limão, tava com muita fome. Feijão super fresquinho. Ela saiu, já veio, vim logo depois, feijão fresquinho, arroz fresquinho, uma taiobinha maravilhosa, perguntou se queria chuchu. Gosto muito, ela faz muito bem temperadinho, mas não é essas coisas verdes, né? Um brócolis, às vezes com um temperinho diferente, que é uma delícia. Quando é taioba, que tem pé ali, tem couve, eu adoro essas coisinhas assim. Aí, igual ela fez no final de semana, hoje a milanesa não pode, né? Que ela faz super sequinha, mas não deixa de ser frita. O dia do final de semana é maravilhoso. O bolo, passei receita pra minha irmã, né? Que a pessoa poder fazer ele recheado, botar morangos, botar no nosso bolo. Não deixa de ser um bolo caro. Ela falou, você compra um pedaço dos outros, pagar, me dá 2 pedaços, te dou 10 em cada, se você for comprar num lugar mais caro. Se você for comprar as coisas, ainda que 10 reais seja suficiente, mas se você for comprar o que é o preço das coisas que você acha, leite condensado, creme de leite, fazer, bater, não sei o que. Eu entendo essas coisas, que tem sempre alguém, até isso você vai tirar receita do bolo nas suas costas, fulano vai tirar isso, vai tirar aquilo. E realmente quer que você tenha uma casa, olhar algumas receitinhas, você poder fazer as coisas, mas queria estar limpa, fazer o que é comer e não acumular, ou ter aquele dia que você come, tira esse desencargo daquela coisa do que foi uma vida disciplinada e poder comer as coisas com satisfação e saber que você vai malhar, pode controlar as coisas e também poder trabalhar e comer no horário certo. É uma frustração perante muitas coisas. Gosto de comer, muita paciência, e final de semana ela pegou umas espécies de torresminhos, como se ficasse na gordura, como se fosse umas tiras de pelezinha, igual que eu falei que eu gosto que a minha avó fazia. Ela temperou, fez uma espécie de, no feijão, um pouco, com arroz, feijão fresquinho, também não deixou de colocar o frango, ficou uma delícia, igual no dia que ela falou, eu não posso fazer, ela falou, não posso fazer torresmo direto, que eu sou louco com isso, ela falou que ela adora batata doce. Comer com batata doce é uma delícia, que ela adora fazer uns bolinhos que pra eles preferem batata inglesa, dela batata doce. De carne moída, de misturar na airfry, ou faz com aveia e ovo, e faz nela, ou com batata e amassadinho e tal, e coloca pra assar, uma coisa super prática, super fácil, tudo piscou ali, tá pronto. Igual, por exemplo, eu pegar um arroz, né? Eu boto o frango ali, paro, vigio na beira do caminho. A hora que eu botei os 15 minutos, nem dobrei, assou todo, ficou todo molinho, não ficou nada seco. Se fizer nessa versão de peixe, ficaria muito bom pra mim. Eu adoro esse efeito um pouquinho churrascado ou assado que ficou ali. Então tem algumas coisas que, igual, por exemplo, jogar uma banana da terra ali, eu fazer algumas coisas de sair barato, o custo-benefício. E é lógico que eu me daria muito bem ter mexido com a cozinha, eu nunca aprendi a mexer com carnes e coisas difíceis e tal. Mas fica com impotência perante tantas coisas e você fica sempre querendo, né, pensar o que você pode fazer e tal. Fazer esteira hoje, fazer esteira amanhã. Amanhã então eu vou atender 7h30, 8h30 e depois vou pra esteira de novo. Aí já vou pra esteira mais tarde, né? Vamos ver. Olhando aqui as coisas, anotando as coisas, fazendo as coisas, aí que eu ia falar a questão da Santíssima Trindade. Como as coisas nos transitam, o que é um efeito protecionista da Santíssima Trindade? É quem achar que distância não tem resultante. O que é uma condição acidentável? Quando sobre potencialidade é direta e você achar que é indireta porque precisa de distância perante a grandeza que operaciona, ainda que você tenha transcendentalidade morta-viva, correntista. O que é você ter uma variável infinitiva que te garante o ir e vir de eternizar? O que é não eternizado entre dinâmica e estática? O que vira infinitivo cíclico? E não necessariamente quando a pessoa diz que o cíclico tem que estar pressionado entre paredes, ou delimitado entre o nada emparedado, e não necessariamente o que vira o gradiente, que é o referencial de materialidade sistêmica perante você operacionalizar o corpo, se apresentar materializado, fazer caber num corpo com um montante externo, que lhe oferece estados de proteção, como de o que é você justificar desobediência, não aceitação perante um montante protecionista que lhe convida a arbítrio como usufruto, e critérios de liberdades e ordens inteligentes perante tudo isso. É o que é a vingança, o senso de justiça que operacionaliza quando você manda um recado, ou fala eu mataria, eu já estaria matando, eu estou matando, eu não estou matando, até que prova o contrário. O que é matar? O que virou, né? Ameaça entre o falar em que tom, não falar, e dizer que afeta e não afeta pessoas, bullying, blá 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 blá,
que o que virou joguetes de grupos entre usufruírem desse racismo, conveniência de em que momento você justificar fracasso psiquético, psicossomático, né? Estava olhando hoje o que já era entre a gente conversando com a aluna lá, a gravidade de intitulações de graus autistas que tomou proporcionalidade. Que desgraça que as pessoas estão enfiando por dentro, praticamente a gente falando isso, que estão revelando filhos e cada autista não tem a ver um com o outro. O que virou protocolo disse que a mulher teve 3 filhos autistas com o marido que desapareceu, porque tem que cuidar da criança o tempo todo, eles não querem saber disso, mas qual é o protocolo específico? Não tem, cada um é de um modo. Então o que virou? Safadeza, oportunismo de cair a falar, às vezes a pessoa pensa que o menino é sem educação, que não entende, que é soberbo, fora tudo que é estimulado. Eu falei, pois é, TDAH ou etc, cagar, peidar, não sei o que virou entre cada fibra, tratamento de cada fibra, o que achar entre causa e efeito, o que recebe no trabalho, que tem qual marca, qual produto, perante remédios e tratamentos, que dizer que não pode parar uma vida inteira, o que é uma medida provisória relativa perante isso, e toda a conversação, regime de conversação perante comparativos e sustentabilidade, que é uma coisa tenebrosa. Então o que vira acidentalidade direta e indireta para dizer, num datado momento, Deus me fudeu. Num datado momento, Deus não me fudeu. Opa! O bom da vida é fuder, o bom da vida é Deus comer o cu, não comeu seu cu, não comeu seu cu, ó, todo mundo, é filho de Deus. Boneco de Deus, anos-luz, né? Em que momento vira isso aqui? Quem correu do prego é quem justifica o valor de ativo passivo e ainda tem o fracasso da barriga a prazo. Né? Para justificar, de fato, não querem abortar. Como que, se você não quer abortar e morreu na sua barriga, ainda que é o outro que mal te comeu, parasitou naquele dia, mal revelou o olho sobre você, você passivizou, não despassivizou, tem toda uma conjuntura que ainda tem que responsabilizar quem carrega na barriga. Que é igual, por exemplo, você fudendo não percebeu, ainda não só não chegou a tempo e deixou o que você achava que não iria foder o seu filho, e fudeu porque você achava que era um assexuado, então larga ele, ou se acontecer alguma coisa, ainda vai ser dinheiro na sua casa, você despacha um filho, ainda pode fazer um diferente que você não gosta, e não necessariamente, ainda que viraram golpes e situações, etc., que eu avalio com muita minuciosidade, o nível de gravidade e perversidade das pessoas perante o que virou, né? Jogatina abstratual, a quem justifique bem revelar, transitar entre profissionalismos e não profissionalismo, prática sem práticas, teoria sem teoria, intelectualidade a quem justifique enquanto tiver uma barriga vazia, aqui em barriga cheia, mas comer e cagar, teter não teter, e não é aqui, a quem justifique entender agudos e crônicos de uma mesma vida, alta expectativa ainda que a quem data-se. Então eu sou muito focada. Aí o que é uma elementaridade que te dá um estado de reinado, te dá um estado de proteção, como te leva a uma sabedoria além, é um chicote transcendental de ir e vir, verbo gerundificando que envelhece, né? Enfeia, né? Desexpectativa, entra aqui em expectativa, o que vira entre uma datação que se observa, padronizar, perda para constante, a quem se tornar variável de desconstante, constantinizando, desconstantinizando, questões quando o que vira, né? Causa e efeito herançável, entre alto-herançável, multi-herançável, exo-herançável, que a quem justifique você mesmo obedecer ou não obedecer, até que ponto a função do intestício multigrandesificatório, em que momento emulsificações anatomizadas, a quem justifica enxergar pró-elementaridade, anti-elementaridade de sobredeuses e multideuses, porque o fator limiar, que diz que é leveza de vida, quem justifica acidentar e ser decadência e ter que responsabilizar, precisa estar aparentemente vivo, nascido e morrer de morte natural, nem necessariamente o que é apontado naturalizado e visto enxergado. Está respirando, não está, está no corpo, não está, ainda que a quem justifique alma ou qualquer coisa, empalhado, finge que bem está, deambula, aparentemente aceita, aparentemente não tocou, o que vira minuciosidade de prova observada, ele está masturbando sem você ver, masturbando sem se tocar, comeu aquele ou não comeu aquele, entre observáveis. Foi olho gordo, não foi olho gordo. Quem cutucou, quem descutucou, entre o que vira.
causa e efeito, de acordo com a idade, estimulada, mal estimulada, ainda passiva, não ativa, e a quem empurrou e não necessariamente morreu-se. Suicidou-se ao direito de, ou ao dever impulsionado pelo intestício, não necessariamente, entre o montante de já estava uma merda, não andava para frente, é quem justifique reversificar graus de reencarnação que se repita, desrepetindo, mesorrepetindo, retrogradando, emancipando na retrogradação. Qualquer coisa assim é quem justifique tirar do outro o direito de se matar, de se reviver, que virou a quem atribuir pecado e fracasso perante o Deus maior, subsistencialidade já que nem Deus. Então, já que nem esse, faça-se esse. Partiu-se esquerda, direita, ou centro, descenta, quem direita é esse, não fez, ou então esse também não está lá e está aqui por quê, está recebendo de quem, o que virou, até que ponto montantes viram causa e efeito e gritantes, se aqui dentro não resolveu, entre esse, como que o outro não vai entender? Se aqui dentro não está entendendo, a quem justifique teoria, problematização referencial de causa e efeito, paradigma da mão de obra barata, estar entre privados, entre particularizações de trânsito, a quem ministeriar, né? Direitos e deveres correntes, 1% para aquele, não é por cento para aquele, a quem efetiva-se, a quem temporaliza, a quem bem repete, fingindo que se torna mais caro, fingindo que se torna mais barato, que vira experiência para dizer, tá lá, mas é ultrapassado, o que se faz moderno? Entre linearidade alternativista, que se pulsione não estar igual, ou está em montante igual desproporcional, que ainda tem alguma variabilidade, que a quem justifique não acidentar, não matar ou etiquetar entre o que virou, se não é regra, se não é moralidade, ou assim fica mais fácil para as crianças se dão bem quando alguém fala que é inocente, quando é puro, se soltar tudo, come tudo, mas quantos mais, tudo junto num cu, soca lá. Ah, não tá gozando mais não, agora virou dor, mas como que virou dor? Né? Questões que a gente fala que o que virou entre se pudesse. O que é o multiparadigma, o paradoxo de criacionismo lá restrito, qualquer coisa entre fora dentro, que virou tudo quanto é desgraça da face da terra a se falar de qualquer forma assimétrica, quem justifique, conversa fiada de boteco e cachaçado, de droga e etc., que geralmente é aliciação, prostituição e correr de responsabilidade, tempo de destempo, a quem justifique operacionalizar cobaiamento, que remédio seja remédio, que coisas tais seja disciplina, o que entenderam como disciplina para dizer grupo controle, grupo pesquisa, placebo, faz o bom ficar doente, o doente fica bom, já foi bom, entre situações, quando formata o corpo não necessariamente, aprender, reformatar, etiquetar de melhor reformatar, consertar, sendo que outros não erraram, outros estão naturalizados, ainda que genetificados, ainda que artificializados, a quem vira atalho proximal entre pedaços vocacionais, departamentalidade, que dá ou tem direito de ganhar um pouco, o que virou sustentabilidade e receitualidade, constantemente é bom ficar o iniciante, sempre iniciante, a quem justifique, né, dizer que num datado momento a coisa fica pior caso a política de resultado total implica em todo dia estar tudo isso ou não necessariamente que a gente fala. Um determinado momento, um trabalho vira um estado delinquente. A dobra do cozinho, não sei o que, isso é um doutorado. Então, o que vira causa e efeito? Isso chega aqui, recebe, trabalha para quem? Isso tudo aqui fez, mas isso tudo aqui não fez? E o que é o prático e o antiprático que vira constantemente, está controlando, está não deixando de fazer, a quem justifique Platô de dizer que no momento você fecha a folha, e a quem justifica comparar ateísmo e desateísmo quando reversifica imagem imposta igual a quem se faça comparar, alienar, não mais comparação, alinhar a uniformidade que elementariza-se tudo nos mármores do inferno, a quem justifica o que é a reset de fato, quando a roleta do protecionismo que eu estava falando do milagre, né? Como evitar e o que é o protecionismo, a fúria do maior, que se coloca entre paredes espaciáveis desemparedadas, dizer que ó, isso aqui independe de mim, vírgula, que é você ter que operacionalizar o medo ou a verdade do sacrifício real,
da responsabilidade da regra de dizer que está matando, né, ou que estão mandando avisar que vai sumir do mapa, ainda que finja se etiquetar de teoria de religioso, de antipecadismo, e que dizer que como que alguns melhor enxergam e não enxergam entre pilarizações, como entre ir e vir de Jesus ou entre qualquer outra pessoa, quando isso vira o modelo apocalipsível e inteligente dos despachos entre baixa renda, meso-renda e tal, quando você operacionaliza para dizer que momento esse abduziu-se, morto-vivo, puxado por um de fora, por um de dentro, esse mesmo morreu e acidenta-se. Fica justificado que, antecedidos avisos, entra quem justificar acreditar, não acreditar, em condição oral, teórica, não sei o que, blá, 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 blá. Alguns é melhor morrer sem saber, sabendo, morrer de impacto meso-mortífero, mais mortífero, quando condições acidentáveis, ou ir e vir a quem justifica a morte acidentável, que dizer que não é a platô, em que momento eternidade de sustentabilidade longa, já estada, eterna, já criada, infinitivo a quem justifique convite de estar entre singularidades, todas as singularidades repetitíveis e não necessariamente, o que é um tratado infinitamente minucioso de situações, que operaciona também para os maiores, a quem justifica um maior estático, né? Entre a maciça toda amarrada, entre paredes não paredes, é quem justifica o infinitivo, que coloca lá, mas é assim como que, né, se for botar ordem, aqui em DN alisar, RN alisar, mas pela lógica não fecha, pela lógica quem quer estimular, ou dizer que precisa acompanhar ou não acompanhar. Nossa, tenebroso, sem forma, barriga enorme. O que justifica essa subsistencialidade toda, né? Sobre as questões, quer dizer, se a minha não falar na pé, amanhã eu vou chegar para fazer sozinho. O momento seria eu conseguir fazer, botar a cadeira ali fora, deixa de ser 180 pau, e realmente ver alguém mexer e não inflamar, ou dar uma impressão de melhorzinho, mas o pé vai ficar coberto, a mão curtinha e tal. Mas operacionalizando, o que é um prejuízo de uma coisa a outra, que alarmam outras necessidades, quantas dependências o tempo todo, quantos inimigos a mais, na beira na cama, não na cama, e qual departamento vira o empregado da cama, o golpe do dia, o risco da comida, o risco da contaminação, onde leva alicate, blá, 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 né? O que virou não observável, a tribuzinha fudeu e conseguiu controlar toda a manada, a quem justifique saturação e a bombinha tá correndo, ou dizer, e eu tô. Dizer que a Santíssima Trindade impõe que a roleta, uns recebem a resposta ou não, e o melhor nem recebeu, gera chamado, não sei o que, quando coloca isso, estar unicanalizado e não necessariamente é quem vira convite. E desconvite que a intelectualidade existencial operacionaliza a quem busca, quem entende, olha, mas esse é prático. Fala alguns do topo, inclusive, na guerra de não caberem nas cadeiras. E sabe muito melhor do que qualquer um, sabe muito melhor como operaciona essa leitura toda, compactua isso para mim e dizer que isso não é uma cadeira. O que vira, quem justificar ser revelado, a grandesificação que abstratualiza a oralidade, que materializa a leveza da nota multicomunicativa, que mesotecnologiza, se reversificar, pró-modernizar, subsistencialidade, qual é o pacote instrumental de estar entre alturas, profundidades, lateralidade, ou mesmo justificar o verbo pelado, e é quem justifique. Causa e efeito de computador retardado, de tecnologia que não responde a algumas coisas tais que mesmo não operacionaliza entre alturas e profundidades, e que vira quem achar, que tem hora que você tem que ser o burro do achado esperto e não necessariamente o que é para irritar e colocar a cruz total entre o prazer total, a produção total e aquilo que está descabido entre todos os isolados e escondidos que são chamados para tomar no fundo do rabo e dizer aonde o erro da cruz. Dizer que a paradigma e paradoxo de globalização não aceita, incompatível à religiosidade, caso fosse simplesmente o problema, né? Comunista não pode ser evolucionista, capitalista, quem traduza fora e dentro da igreja, quem justifica comunistaram ao cu de quem, a bucetanal de quem, porque fica, né? Então tem que dizer a quem segundo, não vira desse primeiro, nem inter primeiro, nem reversa de primeiro, já que a bicha era primeira.
Quem são as passivas macho da coisa? Quando a coisa implica em operacionalizar, que no momento parece um buraco sem fundo tão enorme, ou você sentir as dores da aceleração, ou o que virou descabido, ou faça-se ateu, faça-se crítico, faça-se vilão, faça-se corrupto, ou seja um sobredeus, ou seja, um diabo a ser convidativo a teu Deus em você, que também purifica, lavou tá novo e não necessariamente. O que entenderam naquela idade, Maria não sabia. Assim, Deus, entre a riqueza da alienação ou da pobreza do mesociclo tal, não acertou na paz, não acertou na guerra, fingiram que era isso e aquilo, fingiram que tinha mulher que não tinha mulher, que tinha um dado momento em que isolacionar isso e aquilo, o embarrigado já são dois, não é uma, quem justifica os homens terem que impostar responsabilidade de mulher, se o homem faz é problema, com a mulher que continuou fazendo, com o homem que deixou de pedofilizar, o que é o incesto, o que é a putaria total, quando coloca entre a quem justificar, dizer que algumas coisas não foram reveladas para ser machismo, como também nem feminismo, e o que fizeram, né, perante todas essas questões, o paradoxo do martelo, o paradigma do martelo. Caso desacatem, já correndo aqui, ó, não é que não foi avisado para você não ter um filho, mas um filho estava percebido, estava em trânsito, todos reagiriam, ou já era filha, ou já era espectro da trindade, não ficou entendido que o seu filho é para ser chamado de morto, mas seu cu era para estar fechado, era para ter sido melhor usado, já que pelo cu, vocês começam pelo cu, vocês deveriam mesmo terminar, porque nunca saíram dele num dado momento, já que esse filho azão, azinho, da trindade, azão considerada, então num dado momento é só reforçando o seu, que você degustou, deu um golpe, ao revés do golpe, que vai acontecer, que nesse infinitivo que achou que o elemento nobre, grande, ou a espacialidade não tinha uma proporcionalidade perceptiva que impere maior espaço a quem achar que está vazio, a quem achar que é pobre, a quem achar que não está modernizado, a quem achar que não está enredado, todas essas questões, né, preciosas, a quem justifica está tudo nude, não necessariamente, achar o cu do outro com singularidade, não necessariamente, dizer que tem que estar pronto para assim ser mais trabalho para extracorpóreo, não necessariamente, o que justifica precisar respirar, impor que respire, que retemperature, questões totais para dizer que uma panela bem pressórica, inatingível, entre o paradoxo do alto e desinatingível, o que é o anticatabolismo, o que é a apoptose, o que é a espontaneidade morto revivista, vivo remortifori, né? Que justifique o que é a truncagem que correntifica capitalizar um capital corpo, o que é subsistencializar uniformidade como desuniformidade elementar, que paradigmatiza a indireta, a boa foda indireta que sustenta e não necessariamente sustenta. O que é o paradoxo da heterotrofia, quem homossexualidade, da autotrofia, quem heterossexualidade, recortar a maioria dos aterrizados, bate a sinetinha, tá lá na casa do caralho, esse tem a obrigação ainda que não tem, isso vira o que, ó, imperativo, trocou, fecha a porta lá, joga a bomba lá, para ver o que é que vira ato fato ou ato desfato, que é o prazer do jogo mortal maior, a quem justifica o Deus ou a deusa, né? Caso os machos e as fêmeas mexam com seus filhos, com suas fodas livres, não fodas livres, naquele tempo que achava que não comia de casa, ou que bem etiquetava, ou que eles gozam tudo junto legal para fingir que não goza na rua, não goza em casa. Melhor forma de roubar é capitalizar. O que virou? Correntismo privado, correntismo original participativo, que subsistencializa num dado momento, pelado entre paredes e não paredes, uma casa. Ah, mas se soubesse, a casa tinha que ter sido maior. E por que caiu a parede? Por que acidentou? Por que acidentou de novo? A quem justifica você estar na casa dele não está no cu do outro. O que é rua-se? O imundo, de altura, profundidade, não necessariamente lateralidade, a quem justifique trabalho incompatível que se tem dentro de uma casa, participativo numa casa, era pedaço de uma casa, perdeu, virou empregado, era dono, blá, 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 blá. Então a questão acidentável sempre justifica. É vantagem para quem descentralizar e ganhar talhariedade, riqueza, entre aspas, cair na pobreza. O que é paradigma, paradoxo do milagre que te autossustenta, silenciosidade não necessariamente. O que vira
imparcialidade ou parcialidade silenciosa, a quem gritante, a quem atrital, polida como permeabilidade seletiva, a quem justifica homeostase, osmose, né? Sobre a condição que subsistencia um correntismo expectativo, que vira datação teórica de causa e efeito, a quem repetir a porra mais rala que não seja grossa, desgrossa sem perder a viscosidade, a quem justifique, quem come o rabo de quem, quando a coisa implica revelação, o auto-revelado, o inter-revelado, o ativo-passivo de uma revelação, e sobre um correntismo de ir e vir, que o que é numa datação, uma racionalidade inteligente que operaciona, fizeram-se igreja. É por isso que não aceitaram aquele Messias. Opa, e também por isso que aceitaram aquele Messias, né? Quando a coisa implica paradoxo da política, o que operacionaliza, filosofar, aceitar a religião, faça o jejum, não, jejum acontece não pensado, o que vira um momento intermitente, depredado, não depredado, a quem justifique, bem pedir, mal pedir, ou sobre esse golpe que acharam que é riscar o éter. Esse não sabe, mas eu vou fingir que eu tô comendo e não tô comendo, vou fingir que eu tô tomando remédio e não tô tomando, vou dar um golpe placebo num placebo, vou jogar na inteligência da loucura ou no fracasso da racialidade, que busca o golpe da loucura, mas me enganou um terceiro mais inteligente, o que vira, sobre o espectro de fato, crimes menores, quando né, a deseconomia tribal precisa continuar do leite derramado e vir assim começou pré-história. Ou assim o mundo não parecia ser imundo, não, só data quando virou imundo, né? Então entra a fissão de a queimesa, explosão de fusão, tira a fusão ou já bota a foda dos fudidos totais. Que é mesofissão, fissão que vira dois sendo fusão. Que é a pré-exaustão? Utiliza o termo, mas da fome inicial. Que é a aceleração da velocidade média? Também o hormônio, também isso depende da combinação e depende da temperatura. E o corpo já conheceu isso num dado momento. É igual, mas é diferente. Tem aditivações sobre o que vira singularidade ou indeditificação, que aditiva, correntismo, a quem subsistencializar graus, deslizar entre graus maiores e menores, o que vira humildade corporal, que imagem, a quem aponta naturalização sistêmica, doença assintomática, saúde sintomática, que se repita, que se permita comparar, o que vira usufruto, arbitriação, o que é a fórmula escalaridade, o que é atalho de imensidade, o que é uma constante cosmológica perante o imperativo, que cientificizaram-se, racionalizaram entre montantes despedaços, né, desambiguar, reambiguar, senso comum a quem sistematizado, sobre a oratória, criacionismo largo restrito, a quem evolução ou qualquer datação de emulsificação ativitária, que mesomensuraliza blá 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 blá, blá 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 blá, quem justifique o religioso é quem justifique a religião, é quem justifica a linearidade, não é esse religioso ainda que filho daquela religião ou daquele religioso, que sobra-se num dado momento, dando presente ou não dando presente. Esse estereotipologiza a conveniência de genofenotipologizar mais doença, que ainda é uma tribo, a quem acate a mesma doença, não necessariamente pelo incesto, pelos opostos de gênero, a quem justifique semelhante de nem gênero, questões tais quando fecundação e revelação específica, e sobre revelação minuciosa, quando categorizar repetição e singularidade perante o infinitivo corrente, que vira efeitualidade de trabalho, que ressubstancializa a imortalidade enquanto categoria referente nobre, e o que vira bruta entre prática, coisificação, descoisificação entre instituições, proximais, não proximais, deixados, achados, perdidos, imperativos, que se convidam num dado momento a alarmar muita atenção. Opa, estão esquecendo, existe um momento que, né, vai ter a teoria exata, mas não vai ter a comida. Não existiu esse momento, eles não precisam desse novo momento. Entre qual primeirinha guerra de qual guerrinha, do cu psicossomático, da hemorroida
guerras, e Primeira, Segunda, Terceira Guerra, Holocausto, pandemia, que acabou de ser, que não era aquele apocalipse, que já foi maior que aquele apocalipse, que botou a Bíblia, que não era a Bíblia, que é antibíblia, diverso Bíblia, multibíblia, que vira paradigma, corrente irrevogável, referência bibliográfica tradicionalizada, que de fato revolucionaliza quem ortodoxou tradicionalidade, entre causa e efeito apontar revolução subatômica, macroatômica, como diz, né? Andou o mundo com o mesmo corpo, manteve o peso, mudou o percentual de gordura e não necessariamente, mudou a gordura, mudou o campo sináptico, mudou aquilo que é considerado que era o cérebro para comparar, que era a alma para comparar, o que fizeram ser corpo e o golpe biológico da impessoalidade, desde que corpo nunca seja corpo, porque você tem que fingir família num canto, repetido uma casa, que acaba sendo sempre o cu do outro, entre o cu dele mesmo. Que é paradoxo desse paradoxo, só quem justifica paradigma de impessoalidade e racionalidade, cutuca sempre tão fora, mas no meio do caminho cada um não cutuca dentro. Aí tem que cutucar o de todo mundo, essa coisa entre democracia, quem é que fala, quem é que democratiza, quem é que opera o adestramento necessário, que o sentido impõe sentido, até enche a barriga, mas vai chegar e vai ser tão bom que você já tem que ter certeza que não vai ser bom, porque vocês vão acreditar comendo, e preciso do momento falar que foram usados, porque nunca foram vocês, ou não estaria, se sabem o paradoxo de que largou para trás, então fizessem vocês, ou conhecer quem largou para trás, ou não conhecendo quem largou para trás, que é que vira entre usufruto e não usufruto, dizer que Deus esquece e não esquece, quando a acidentalidade que implica limite do sim, do não, da morte, da vida, a quem justifique que degustar do cu sujo, do cu limpo, de mais morto, mais vivo, mais putrefado, em que momento a fé operaciona um poder, o que é o poder que todo mundo teme, que você tendo o seu sentido, tendo o seu dessentido, sentido, opera o seu infinitivo, que em momento isso para e vira. Utilize campos miméticos, recapitalize achando que está degradando, que está catabolizando, que não está catabolizando, baixa a bunda ou não baixa a bunda, quem disse que não baixou a bunda, qual o problema de baixar a bunda, todos atrás de baixar a bunda do outro, o que é o bom para todo mundo, o bom do cu, o bom do sexo, e dizer o que fizeram, pagão, sagrado, não sei o que, já que esse não consegue, e volta e faz isso, tira a religião, tira o ateu, tira o religioso, razão assim, muda a hora que ele não fez, mas se eu não fiz, o que o outro vai fazer? Não tem problema sobre tudo isso aí. Mas então você deu o passo lá e você entrou lá, e se você não tá lá, ainda que telecinesicamente, o que vira telecinesicamente? Os olhos na frente, não necessariamente, e quando uma condição de frente, não olhar para trás, esquecer do cu, não olhar para trás, ou não ter sensoriação, que num dado momento você mantém a distância de trás, você pode ser puxado por trás, o buraco vem atrás, te joga para trás. O que virou estimularem habilidades descabidas, porcas, não vividas, não conscientes, o outro é burro, é conveniente ser burro, dizer que não tem coordenação entre captarem toda a maldade humana e terem habilidades todas maldosas, fingindo estáticos, fingindo limpos. Quando tem o platô, esse representa uma disciplina grande. Músculos devem estar limpos, ativos, você tem que ter uma força tal, não está tão pesado para virar nas costas do outro. Isso uma criança não pode carregar, isso um velho não pode carregar. O que é o ativo que se compare, né? Que são as subsistencialidades, quando a altura, profundidade, lateralidade, uma hora vai ser muito fundo. Então o que virou? Estimularem lentes, não lentes, entendeu? Campos aterrizados e não aterrizados, causa e efeito de mais bombas nucleares. Temos medo ou temos força e capacidade? Que matar parece que é muito bom, mas que opera pelado, e o campo da referencialidade máxima entre os deuses é operar com o corpo, sem armas tais. O corpo é uma arma, o que está geneticamente abduzido, tem uma prótese mecanizada que mudou o centro de massa, essa era a lógica, porque perdeu uma perna e botou outra, não foi convidado para ser unilateral, está naquela fila, ou não, isso é uma estética, aquela lógica não afeta, peito a quem tem peito, não afeta vírgula, quem justifica isso e aquilo, intervenção se vendeu aquele, ou achou que aquele não era um vendido, ou que era isso e aquilo, a quem subsistencializar, naturalismo, desnaturalismo, recensoriabilidade,
paradoxo da genética, quem justifique modernidade de ortodoxo, de não ortodoxo, dizer que nem Deus vê em que momento dizer que tantos veem tudo pelado ou tudo acontecendo e vira causa e efeito de aviso, serem heterotróficos nas necessidades, porque do outro lado ali um pedofilizando, não está favorecendo pequenininho a grandão, que são parasitários ou já fizeram em outros tempos cósmicos, a quem justifique sobre imperar governos e regras. Que momento para um fica difícil, nem eu estou fazendo aquilo agora, ou devia estar fazendo, porque se fala assim, diz que fala porque não está fazendo, porque queria estar fazendo, ou não necessariamente naquele momento não está. O que são multimomentos e situações que justifiquem verdades, de você dizer que algumas coisas viram proibidos, mas como se foi fudido entre eles? Mas como que parte do pressuposto você proibiu, se eles fuderam, eles comeram, eles gostam de abortar, eles gostam de estuprar, então o que vira causa e efeito? E o boom, né? Tem um momento que ainda assim o momento é fracionado, que os espertinhos acharam que não tem nada a perder, eles não têm nem a ganhar e tem muito a perder, que a coisa é operacionalizada, ainda que se torne não observável. O que é o acidental? Reconstrutor, ficador para quem? Como registro multissensorial, que o que vira? A sideralidade abduzível, ressurreta, ressurrível, transmutável, né? Teletransportável, que são pulsos, que são pulsões multissinapticíveis, adicotomizáveis, dicotomizáveis, a quem justifique tempo e destempo de velocidades tais que mesmo categorizam espectros sobre-reinados, sobre-papais, né? Entre dinâmicas não necessárias de obediência, de descabidos práticos, de descabidos teóricos, de achados intelectualizados, achados os reis da nota, achados os reis nobres das datações multipropriedade tal, que o boom vira um bumbum a quem justifique. Dizer que vem como mortiferação, já é assim no espaço, olha lá como matam. Já tem uma operação mortífera que fica entre as margens, mas no momento não sabia, esse não fez, e mal nasceu já morrendo, nasceu num convite apocalipsível, o que vira essas condições quando dizer, né, justificar, né, não estar submetido à miséria que não lhe convida a mais miséria, que não se faça convidar a mais miséria, mais sacrifício, mais trabalho, mais prazer. Será que eu estou fudendo errado? Estou com só? A merda já não é pequena entre um só, mas você tem que entrar na moda, ou você não é? O que é o cabaço do virgem? Finja virgem, não finja virgem, blá 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 blá. Para quem justificar não ser estuprado pelo correntismo osmótico que permeabilizariza, estereotipologização atrital, genofenotipologizante involuntária, que a quem justifique bem premeditar, bem periodizar, bem planejar, ou estar naturalizado, que vira o gradiente calórico, fio terra ou fio cruz, a transcendentalidade direta e indireta, os princípios de uma trega, de Pai, Filho e Espírito Santo no um, já veio um, já era um, se faça multi-um, a quem justifique dois e dois de três. Ou dizer que isso vira um convite entre reversa, monoteísta, descabida, apontada ou deixada, faça-se o plano A, plano B, faça-se o ateu se tornar religioso em dado momento, ou tinha o hábito e se converte, como fica lá, votar novo, mas esse já estava fudendo, coitadinho, não poder perdoar aquela virgem, nem de 4. Não deu cu pro bicho, não comeu o cu do bicho, não tinha coragem suficiente, não achou o câmbio. É o viado não praticante, não achou o viado que comia o cu dele. Como que ele sabia que era viado? Quem comia primeiro, quem passava da porra da cabeça. Então o que são essas condições minuciosas que a quem justifique causa e efeito se faça burro, se sinta golpeado, se sinta naturalizado, alienado, se sinta desnaturalizado, acorde, divinizando o profanado que se equivocaram por naturalização pobre, não estado em interioralidade total, né? Não era assim o verbo, assim não fez o verbo naquele tempo, então oremos. Que a virtualidade ou o controle e a impulsividade, a quem justifique tiro no pé entre agentes comunicativos e não necessariamente, a esse finge ou estar em rede social é lucro para todo mundo, até quem prova o contrário, e até quem prova o contrário. Quando um quer dar o golpe no outro, alguém estava em rede, fingiu que não está, quer dar um golpe, e isso implicava
Num dado momento aqui, você falou que você não era infiel, a gente tá lá do outro lado, só que também estava virgem, eu não estava sabendo, não operacionalizava, e isso precisa julgar sem querer, a gente era considerado isso, nem calculava assim, era apontado de mau potência isso aqui, mas tá aqui a prova. Você falou isso aqui, mas como em tempo você não fez, você está mentindo ainda, você está mentindo, o que vira um jogo mortal quando inclusive serviços de inteligência? Num dado momento, beleza, você insiste isso agora como? Estávamos em redes sociais. Prioritariamente eu queria insistidamente que você contasse isso para mim. Se eu rastrear isso em rede, a sua tropa toda paga, vou dividir então judeu, cristão e muçulmano, sobre o clichê de cada um, o desclichê de cada um e o que vocês acharam entre ateístas e não ateístas, quanto fiel a todos, aqui relação heterotrófica de portas abertas, de portas fechadas, a quem emprega-se o cu total e o descuso a quem é no luz, quando operacionalizar tecnologia não necessariamente fizeram-se versáteis entre virtualidade, o que é a podridão interna, a quem justifique prostituir o outro e não necessariamente, mas quase sempre, a quem se a rasa web, tem a deep web, então a deep web não é profunda, é a base da rasa. Então quem que vira, mas é participativo, tá no trabalho, como não ser corrupto? Olha o pai. Mas se até quem prova o contrário, é quem mesmo falou e tá vivo para dizer, onde está entre amar a Deus acima, entre honrar pai e mãe, a aflição é a coisa total, as quatro paredes, independente das quatro paredes, porque o milagre já não é milagre. E nunca foi a coisificação, até que ponto o melhor milagre, transformar o vinho, faça sangue azul. Será que naquele infinitivo isso já não era as Amazonas, assim? E o morto-vivo, e aquele já estava morto de fato? Então que vira o imperativo da barriga, e aquele justificar em barrigou. E será que é o Messias mesmo? E só gozar junto? Eu gozei junto. Você gozou junto, mas eu não gozou. É você que acredita ou entra na nota, mas eu não acredito em você. Como é que fica? Quando dizer, né? Maria Corredentora precisa se voltar, né? Precisou, se fez-se. Quando Maria descurre redentora, quem justifica assim selecionar o Messias, precisava que fosse um homem, ou que se fosse um oco, ou não fudesse tanto, ou fudesse menos, ou sobre alguma questão tal, independente da foda, independente se é heterossexual ou homossexual, e faça-se assim a igreja que é para depurar ou ganhar méritos alguns. Morte e vida, o que virou acidenta-se, né? Morte natural, acredita-se que ninguém tocou, tem câmeras sobre câmeras, quem lê, quem faz a leitura, porque reage não reage tal, quando crucificações ou condições golpeadas N, históricos de Papa, históricos de presidente, Área 51, as bombas totais e não bombas, lugares que parece que a coisa nunca acontece, não são imperativos, e ainda ficam entre imperativos, então imperativos são imperativos e são aceitos como imperativos, aos outros não são filmados, não deixam entrar, não deixam sair, tem uns que nunca a guerra acontece em lugar nenhum, em todo o tempo histórico, que as coisas que são feitas e eles ostentam todas essas questões, o que é que está de errado, como controlar, como de fato falar, eu estou em rede, porque rede, já era mundo, já era isso, não existe laboratorial porque está dentro de um campo espacial, não existe igreja fora, não existe igreja fora, não existe igreja dentro. O que é pau fora e pau dentro, ida e volta, correntismo do morto-vivo, ou assim estimulado para que seja o purgatório e a culpa sempre do que veio antes e mesmo do que veio antes. E filhos não estão nem limpando a bunda e tal. Quem são os pais desses 24 que os revelaram? Ainda tem um correntismo que, independente de pulsão e sentido tal, alguém tem que pagar porque cagaram eles e como que estão estuprando as conveniências da herançabilidade da putaria, a quem Sodoma, Gomorra, blá 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 blá, implica. 1 para 1 já é problema, onde virou vantagem. Não serem 1 para 1 ou dizer que 1 para 1 é solução. Quando a coisa se implica entre celibato, entre individualidade e tal, bem é melhor nascer e morrer sozinho, a quem justifique. Onipotência assintomática, onisciência corrente que se refaça dependente, renasça doente, renasça deficiente, onde estamos? Entre acidentabilidade e suicidamento, a quem interprete a apoptose, o catabolismo, o anticatabolismo, silencioso é problema, bulir não é, desbulir não é, falar não é, o que vira o imperativo raso sobre as máximas inéditas da materialidade cega, da abstratualidade enxergativa que impera, transcendentalizar, celular de celularização tegumentar e não necessariamente aqui em transcendentalidade dizer que se opera,
ciberneticamente, ou pelo menos tecnologicamente, que fizeram elementar e deselementarizar e exatificar perante humanizáveis entre nu, peso corporal, a quem atribui evolução, desevolução, criação parcial, genética e subsistencializar essa nota sentida. Que se faça no mínimo decorada e repetitiva pro artista mais gostosinho que bote o cu na mídia, finja heterossexual, o que fingiram, né? Deshomossexual, praticante, para poder justificar. Saibam ser essa santíssima trindade, falsear que eu quero ver. Tocho!